E o mercado está parado aguardando o desfecho da tal reunião entre autoridades chinesas e americanas. O Bitcoin se estabilizou na região dos 103 mil dólares. A qualquer momento a gente pode ter alguma informação. Vou falar disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos de hoje, atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários também aí embaixo. E pessoal, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, não deixem de seguir, porque lá as novidades chegam em primeira mão. E acompanhando o nosso canal no Telegram, você vai ficar sabendo das notícias que podem impactar o mercado ou que são relevantes aí e fresquinhas, tá? É gratuito, vai estar no primeiro link fixado no topo dos comentários deste vídeo. Então bora lá falar da situação do Bitcoin, pessoal, comentar sobre o que está acontecendo hoje, tá? Ontem eu disse, pessoal, que hoje a gente poderia aí ter uma grande armadilha no mercado, mas acabou que a gente não teve notícias aí a respeito, notícias que eu falo, pessoal, notícias aí, vamos dizer assim, alguma decisão, tá? Alguma fala de alguma das autoridades aí que estão envolvidas na negociação entre China e Estados Unidos, tá? Isso aí fez com que o mercado ficasse na espera, tá? Na minha visão, o mercado subiu nos últimos dias, precificando aí um possível acordo, uma possível diminuição das tarifas dos Estados Unidos e da China, um sobre o outro, em função das negociações que começariam nesta sexta-feira, no caso hoje, dia 9 de maio, na Suíça, na cidade de Genebra, em que várias autoridades do mundo estão reunidas e as autoridades aí dos Estados Unidos e da China aproveitaram esse evento aí para se reunir, para discutir a questão da guerra comercial e quem sabe chegar aí em algum acordo, né? Então a impressão que eu tenho, pessoal, é que o Bitcoin ele está parado ali esperando para ver se vai sair alguma notícia, tá? Nos últimos dias aí o Bitcoin ontem, na verdade, né, o Bitcoin bateu ali no alvo daquele fundo duplo que ele tinha rompido para cima, tá? E o alvo era na região de 102, 103. Podemos até, dependendo de como você projeta, você pode achar um alvo aqui até no 104, tá? Fato é que o Bitcoin agora está numa região de resistência e na minha visão o Bitcoin está esperando aí para ver o que vai sair desse evento, que a expectativa dele fez o mercado subir, tá? E a minha leitura, pessoal, desse evento é que se chegar aí sei lá, até segunda, tá? Esse evento na Suíça, ele dura até segunda-feira. Então, até segunda-feira a gente pode ter alguma novidade aí de algo que saiu dessas reuniões, algo pode vazar, tá? Porque essa reunião é confidencial, ela não é a portas abertas. Então, as conversas estão ocorrendo, vão ocorrer ao longo do final de semana, provavelmente, e pode continuar até a segunda-feira, tá? Então, talvez só na segunda-feira que a gente vai ter uma resposta. Eu peço até desculpas, pessoal, porque eu achei que essa conversa ia começar hoje e hoje já teríamos aí alguma informação vazada, né? Ou de alguma autoridade americana falando algo aí de concreto, mas não tivemos, tá? Então a impressão que eu tenho é que pode levar alguns dias para a gente ver aí o resultado desta possível reunião aí dessas autoridades aí dos Estados Unidos e da China. Em termos aqui de gráficos, tá? Não vejo padrões novos para o Bitcoin. Na minha visão, pessoal, o Bitcoin está andando de lado aqui nessa região do 103, 102. Tá? Às vezes ele vai ali no 104, mas não tem aqui um padrão que nos permita fazer agora uma projeção de preço. O fato é que agora a gente está aqui em uma região de resistência, uma região que, teoricamente, ela tende a impedir ou dificultar a continuidade da subida de preços do Bitcoin. Tá? Então, isso é um certo alerta aí, porque quando você tem um mercado, uma região de resistência, qualquer coisa aí que comece a fazer as pessoas realizarem lucro pode ser um motivo para ele corrigir, tá? Inclusive, pessoal, a gente teve baleias abrindo posições apostando na queda do Bitcoin hoje, nesta sexta-feira. Hoje, no início da manhã, pessoal, tivemos aí uma baleia abrindo uma posição aí gigantesca na corretora Hyperliquid, tá? Essa baleia, pessoal, ela mandou ali $1 milhão em USDC, tá? Stablecoin da Circle, para a corretora Hyperliquid e abriu uma posição short com alavancagem de 40 vezes, pessoal, 40 vezes, tá? Ela iniciou essa posição em $102.994, aí apostando na queda do Bitcoin. Agora ela está com aproximadamente $18 mil de prejuízo, tá? E o preço de liquidação desta baleia, pessoal, está em $110.250, tá? Se o Bitcoin
subir para 110.250 dólares, essa baleia aqui vai perder o capital dela que ela apostou nessa operação, tá? Ela não deixou aqui, pessoal, ordens de alvo ou stop, tá? Então essa baleia aí tá na base da loucura mesmo aí, colocando dinheiro aí sem stop. E a gente teve também, pessoal, uma outra baleia que mandou ali 10 milhões de dólares em USDC para corretora Hyperliquid e abriu, pessoal, algumas posições short, tá? Uma delas, no Bitcoin, ela abriu uma posição short no Bitcoin com alavancagem aí de 5 vezes, tá? Uma posição aí que tem o preço de liquidação, né? Deixa eu ver aqui, o preço de liquidação dela está em 728 mil dólares, tá? Então tá bem longe aí, né? A alavancagem é de 5 vezes. Uma alavancagem aí mais baixa, tá? Ela iniciou esse short em 103.039 dólares, tá? 103.099 dólares. E ela também não está aqui com alvos ou stop, tá? Ela também abriu uma posição alavancada 5 vezes, com valor ali de aproximadamente 3 milhões de dólares, se eu não me engano, na Solana, tá? Com alavancagem de 5 vezes, também abriu uma posição short na Ethereum, tá? Então, assim, pessoal, a gente vê que essas baleias aí, hoje a gente teve 2 baleias fazendo movimentos aí arriscados no mercados futuros, apostando na queda. É uma garantia de que vai cair? Não, tá? Não é uma garantia. A gente viu na semana passada uma baleia que abriu uma posição ali e quase foi liquidada, né? E saiu num prejuízo enorme, um prejuízo milionário, tá? Mas, na maioria das vezes, essas baleias tendem a acertar, viu, pessoal? Então, por isso que eu sempre fico de olho no que elas estão fazendo, porque pode haver algum impacto aí no mercado, tá? Elas podem aí acertar uma operação e a gente tem uma noção aí de talvez aí de alguma coisa que pode vir a acontecer futuramente com os preços. Pessoal, de macroeconomia, a gente não teve eventos tão relevantes hoje, tá? Mas o Trump, ele falou, né? A Casa Branca, na verdade, a porta-voz da Casa Branca lá do Donald Trump, que ela fala ali por ele, né, nas coletivas de imprensa, ela disse hoje que Trump está comprometido com uma tarifa base de 10%, tá, em todos os acordos comerciais. Ela também espera concessões por parte da China nas negociações futuras, tá? E ela deixou claro, pessoal, que os Estados Unidos não vão reduzir as tarifas de forma unilateral, que a China vai ter que ceder primeiro, tá? Então, assim, o mercado, ele ficou aí em meio a essas falas, mas sem nenhuma decisão aí relevante, né? Ela também disse aí que o Trump está pensando em reduzir para 80% as tarifas aí, tá? Então, é uma notícia boa, melhor do que 120, do que 145%, né, pessoal? Mas uma tarifa aí de, se ficar 80%, ainda assim pode gerar inflação, ainda assim atrapalha o comércio entre os dois países, tá? Então, eu fico até um pouco sem saber aí qual o impacto direto disso, tá? Mas o que o mercado está esperando é que a gente tenha uma redução, pelo menos uma redução aí nas tarifas e alguma sinalização de possíveis acordos aí que possam ocorrer daqui para frente, tá? Se não, meus amigos, a situação fica complicada. Se sair dessa reunião, que pode durar até segunda-feira, sem nenhum acordo, a gente pode ver o mercado devolvendo esta alta que ocorreu nos últimos dias, já que essa alta aconteceu principalmente por causa da expectativa de um acordo ou de uma diminuição nas tarifas depois desta reunião. Em termos de macroeconomia, pessoal, aliás, em termos de geopolítica, a gente também está tendo notícias muito importantes vindas lá da questão da Índia e do Paquistão, tá? Os dois países, pessoal, escalaram os conflitos e estão aí um bombardeando alvos militares um dos outros, tá? E tá tendo até civis atingidos aí, tá? Enfim, pessoal, hoje a Índia fechou o espaço aéreo em uma parte da região ali nordeste da Índia, tá? E o Paquistão fechou todo o espaço aéreo. Estão havendo ali dogfights, né, que é quando jatos de combate, os famosos caças, se enfrentam, tá? Tá tendo caças abatidos ali, tá tendo vários relatos desse tipo, mísseis voando para todo lado ali naquela região, drones ali, tá? Enfim, várias coisas aí, pessoal, indicando que a chapa está esquentando ali ao longo do dia, tá? E até agora não parece ter uma solução. Pessoal, o mercado está ignorando totalmente essa questão, tá? O que eu chamo a atenção é que são dois países que têm armas nucleares, tá? E se um deles errar o cálculo ali
e fizer alguma bobagem, atacar um ao outro com esse tipo de arma, mesmo que seja por engano, sei lá, um achou que o outro estava atacando com uma arma nuclear, por exemplo, isso pode dar um problema grande, tá? O meu receio com isso é algum desses países, principalmente o Paquistão, que tem uma doutrina nuclear que prevê o uso em primeira, né, ele ser o primeiro a usar a arma nuclear, atacar com uma arma nuclear, resolver fazer isso, tá? Se acontecer uma coisa desse tipo, eu temo aí pelo que poderia acontecer com os mercados. Eu acho que a gente poderia ter um derretimento dos ativos de risco, inclusive do Bitcoin, talvez só o ouro aí que se beneficiasse disso, tá? É um evento, pessoal, de baixa probabilidade, tá? A chance de acontecer uma coisa dessa aí, do que eu li de alguns analistas militares, é na casa aí dos 5%, tá? Então uma chance baixa de chegar nesse ponto. Mas existe, tá? E com esses conflitos aí acontecendo nas últimas horas com uma certa intensidade, o risco ele fica um pouco maior, tá? Então, vou mantendo vocês atualizados quando eu ver qualquer notícia aí de escalada, qualquer notícia que possa indicar alguma coisa importante, eu vou jogar lá no grupo, no canal do Telegram, tá? Então, siga o canal do Telegram. Temos aqui também, pessoal, que falar da situação da análise de sentimento do Bitcoin, meus amigos. Temos aqui o Long Short Ratio em 0,6, tá? Ou seja, a maioria das pessoas continuam apostando na queda do Bitcoin. Geralmente, quando a maioria aposta na queda, as baleias jogam o mercado para cima para tomar o dinheiro dessas pessoas por meio da liquidação, tá? Mas a gente tem tido uma diminuição da liquidez no mercado nas últimas horas, viu? E tem um outro dado aqui que vai contra o que o Long Short Ratio está mostrando. O Funding Rate está em aproximadamente 0,01, tá? Ou seja, está positivo, está relativamente alto, mostrando aí que de um lado um indicador está mostrando maior pressão compradora, outro mostrando maior pressão vendedora, tá? Fato é, pessoal, que só vai importar aqui o que vai acontecer no TRDR quando a gente tiver uma subida do Open Interest, coisa que ainda não aconteceu. Se o Open Interest começar a subir, aí sim a gente pode falar aqui em uma... Aí a gente olha para o que vai acontecer com o Long Short Rate. Se o Open Interest subir, o Long Short Rate subir, é mais provável que o mercado ele resolva cair, tá? Se a gente tiver o cenário contrário, que é o Long Short Rate caindo com o Open Interest subindo, aí seria um cenário de alta para o mercado, tá? Então, é assim que a gente interpreta esse indicador do TRDR. Temos que ir também, pessoal, para o mapa de calor de liquidações, o famoso Liquidation Rate Map da HighBlock. E quando a gente olha aqui, pessoal, ele não mostra muita liquidez acima mais. E o ponto aqui que ele está mostrando mais liquidez nos últimos 7 dias é a região dos 93 mil dólares. Será que vai buscar essa região, pessoal? Eu não tenho uma certeza, tá? Impossível ter certeza no mercado de renda variável. Mas eu acho que vai depender muito do desfecho desses eventos aí na Suíça, principalmente, envolvendo as negociações comerciais entre China e Estados Unidos, tá? Se a gente tiver um acordo ali que, sei lá, vamos supor que eu acho que o melhor cenário seria se a gente tivesse um acordo que suspende aí por 90 dias todas as tarifas, tá? Ou se tiver uma diminuição das tarifas, o mercado pode olhar e falar, ok, tá? Se a gente tiver um cenário em que não muda nada, né, as tarifas continuam altas, vai ser um cenário de frustração, e aí eu veria a possibilidade do Bitcoin sim buscar essa liquidez ali na região dos 93 mil dólares, tá? Em termos aqui, pessoal, de análise aí das principais criptomoedas do mercado, dominância do Bitcoin caiu mais hoje, tá? A dominância despencou, dá para considerar ali que ela bateu o alvo daqueles padrões de alta que ela tinha nos últimos dias, tá? Ethereum, meus amigos, teve mais um dia de alta, a Ethereum passou ali acima da região de resistência e está prestes a invalidar esse topo duplo, tá? Mas eu acho que vai depender ainda, por se tratar de um padrão que está no gráfico semanal, a gente precisa ver o fechamento do gráfico semanal, tá? Se a gente tiver ali o fechamento desta semana às 21 horas do próximo domingo, que vai ser o dia 11 de maio, a gente pode, se esse fechamento for acima aqui da região dos 2.200, a gente pode dizer que esse topo duplo está sendo invalidado, tá? Por um outro lado, se esse fechamento for abaixo aqui dos 2.200, 2.100 dólares, a gente pode dizer que foi um pullback que tem espaço aí para Ethereum buscar ali os 1.100 dólares, que é o alvo deste topo duplo gigantesco, tá? Então a gente tem que ficar de olho aí no que vai
acontecer nos próximos dias. Token Solana, pessoal, também subindo hoje, tá? Solana aí segue em alta. Não consigo, pessoal, ver alvos para ela. Eu acho que ela está subindo aí mais acompanhando o resto do mercado do que buscando o alvo de algum padrão aí que esteja muito claro, tá? Mas ela está numa região de resistência, isso é fato. Essa região dos $170 aqui tem segurado a Solana nas últimas semanas. A da Cardano subiu um pouco, mas devolveu a maior parte da alta hoje, tá? Tem que ficar atento aí, pessoal, porque a Cardano pode formar um padrão de reversão se romper os 77 centavos para baixo. Ainda não tivemos esse rompimento, tá? Token BNB, pessoal, subiu muito forte hoje, principalmente ali agora há pouco, às 20 horas da noite desta sexta-feira. Esta subida, pessoal, aqui que a gente está vendo na Binance Coin ali por volta das 20 horas, o que eu encontrei de notícia foi que o ex-CEO da Binance, no caso o fundador da corretora, conhecido aí como CZ, ele anunciou uma proposta para reduzir ali em 90% as taxas de transação na rede Binance Smart Chain, tá? Isso aí provavelmente é para tentar tornar a rede mais competitiva, tá? Tanto para usuários que fazem transações quanto para desenvolvedores e, consequentemente, aumentar a demanda pelo token BNB, que é o token que é utilizado aí para pagamento de taxas nessa rede, né? Então isso fez com que o mercado aí tivesse uma expectativa forte de que o token BNB, o token Binance Coin, pode vir a se valorizar futuramente. O token disparou ali por volta das 20 horas da noite no horário de Brasília, tá? Mas padrões gráficos, eu não estou conseguindo ver um padrão gráfico aqui muito confiável, viu? Dá para forçar a barra aí, falar de fundo duplo, mas eu não sei, viu, pessoal? Não tá aí tendo umas características aí muito claras. Eu acho que é mais a notícia mesmo que movimentou o mercado hoje, tá? O token XRP, pessoal, subiu aí também bastante durante o dia, mas agora estabilizou na região dos 2,35, sem padrões gráficos novos. Dogecoin chegou numa região de resistência crucial, que é a região dos 20 centavos de dólares. Agora ela precisa romper os 20 centavos aí para conseguir dar continuidade a essa alta. Se isso não acontecer, fica arriscado. Token Tron, pessoal, Token Tron também está subindo hoje aí, tá? Mas eu não consigo aqui ver um padrão gráfico para o Token Tron para a gente fazer uma projeção de preço. Token do Telegram também subindo hoje, pessoal. Falhou ali aquele ombro, cabeça-ombro, tá? Mas não tem um padrão gráfico aí muito confiável. Acho que ela está mais acompanhando o resto do mercado. Token AVAX, pessoal. AVAX chegou de novo na região de resistência ali dos $23, tá? Não conseguiu passar, apesar da subida de hoje. Se ela conseguir romper os $23, pessoal, aí a gente vai poder falar em padrão gráfico para a AVAX, porque aí ela vai estar formando ali um fundo duplo que vai ter alvo lá nos 31, mas atenção, porque ainda não tivemos o rompimento, tá? O token AVE segue em direção ao alvo daquele ombro, cabeça, ombro invertido, que a gente comentou ontem, tá com alvo lá nos $245 aproximadamente. O token, pessoal, Pendle, né? Outra moeda aí que a gente falou ontem, continuou subindo, o alvo para ela tá lá na região dos $5,13. Token SUI, pessoal, hoje teve um dia de queda até, tá? Ao contrário aí da maioria das criptomoedas, acho que também já subiu bastante, não tem um padrão gráfico novo. Token NIR, pessoal, NIR falhou aquele ombro, cabeça, ombro dos últimos dias e foi para a região de resistência ali dos $3, tá? Mas não conseguiu romper ainda, tá? Então, temos que ficar de olho aqui na NIR, porque ela pode formar um ombro, cabeça, ombro invertido se ela conseguir romper isso daqui, tá? Outra moeda, pessoal, que a gente não pode deixar de comentar aí, tá? É a Chainlink, uma moeda importante aí que eu não costumo falar tanto dela no canal, né? Mas a Chainlink nos últimos dias aí, ela rompeu para cima aquele ombro, cabeça, ombro que a gente comentou no vídeo de ontem. E quando a gente vê o alvo para a Chainlink aqui para saber até onde ela pode ir, o alvo está ali na região dos $2,21, tá? Desculpem, pessoal, desculpem, tá? Dos $21, $2,21. Aí foi demais, né? Mas o alvo está ali nos $21 aproximadamente para a Chainlink, tá? Então, tendência aí de valorização para a maioria das criptomoedas quando a gente olha o gráfico. Bitcoin na resistência, Ethereum ali bem no limite, tá? Muitas altcoins na resistência. O único alerta que eu faço, pessoal, é para esse evento que a gente vai ter aí nas próximas horas, que a qualquer momento a gente pode ter uma notícia relativa a essa questão aí das negociações entre China e Estados Unidos. Se aparecer uma notícia dizendo que eles não chegaram a acordo nenhum, que as conversas não deram nenhum resultado, o mercado pode devolver uma boa parte dessa alta que o Bitcoin e que as altcoins tiveram. Por um outro lado,
Se tiver um acordo, talvez o mercado fique mais estável, tá? Porque eu falo talvez, pessoal, porque também tem o famoso compre no boato e cai no fato, tá? Vai que a gente tem notícias boas ali, o mercado cai. É comum a gente ter esse tipo de coisa. Outra coisa para prestar atenção, questão da Índia e Paquistão, pessoal. A gente tem que ficar de olho ali, porque se alguma coisa indicar que vai haver o uso de arma nuclear, mesmo que seja tática, o mercado pode simplesmente derreter de uma hora para outra, tá? No mais, é isso que irei manter vocês atualizados aqui pelo canal Criptográfico no YouTube, pelo canal do Telegram. Também queria agradecer, pessoal, ontem a gente bateu 40 mil inscritos aqui no canal. Agradeço muito a todos vocês. Vou responder os comentários de todo mundo dessa semana daqui a pouco. Desejo a todos aí um excelente final de semana, um bom descanso. Até mais, tchau, tchau.